Bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima. Abençoado dia para você nesta sexta-feira, dia 9 de setembro de 2022, 8 horas e 3 minutos da manhã. Essa expressão, né? Mas aconteceu um terremoto. Você já entende que é uma metáfora. Mas a gente sabe que está acontecendo um terremoto na nossa igreja. E é um terremoto para o mal, não é uma metáfora para o bem, né? Então nós precisamos verdadeiramente dobrar nossos joelhos em oração. Nossa Senhora disse centenas de vezes ao longo desses 35 anos, e amanhã, dia 10 de setembro, às 21 horas, estarei aqui ao vivo em uma live e a gente vai falar sobre alguns fatos ocorridos ao longo desses 35 anos que são importantes para vocês saberem. Agora, observe estas declarações de um bispo da nossa Igreja Católica, né? Dom Helmut, um nome estranho, ele já é estranho em tudo, né? O título da matéria já é assustador. Pecado não é um termo questionável, né? Quando se fala sobre homossexualidade, ele diz pecado não é um termo questionável. Aqui, né? Aí ele vai dizer um bocado de abobrinha, como a gente costuma dizer aqui no Nordeste, né? Falar um bocado de besteira. Se tivesse cabo de peito para... Cabo de peito também é outra metáfora, né? Cabo corajoso, né? Para botar para correr, resolveria o problema de levar muitas almas ao inferno. Mas, como não tem, a gente sabe que muitos vão se perder. Mas antes de ler os besterol que esse caba falou, é bom que eu leia aqui uma mensagem. Peguei aqui a mais recente, 2019, mas tem coisa lá em 2005 de arrepiar. Vou ler só esse trechinho aqui, tá? É a mensagem 4769, 12 de março de 2019. As coisas do mundo passam, mas a graça de Deus em vós será eterna. Peço-vos que sejais homens e mulheres de oração. Viveis num tempo pior que no tempo do dilúvio. Ela repete sempre esta frase. Convertei-vos, eis o tempo oportuno para o vosso retorno. Buscai forças no Evangelho e na Eucaristia. Quando tudo parecer perdido, a vitória de Deus virá para vós. Tempos difíceis virão e a verdade será eclipsada. Eclipse, vai ter um eclipse na Lua, ou seja, a Lua está lá, né? O eclipse lunar passa ali à frente, escurece. Então Nossa Senhora está dizendo que a verdade será eclipsada, ou seja, que uma fumaça negra, uma nuvem negra, né? Algo vai encobrir a verdade, eclipsada. A verdade de Deus está sendo eclipsada pelos homens perversos, maus pastores, que infelizmente estão dentro da nossa igreja. Mas não vamos desanimar não, porque Nossa Senhora diz que a vitória será de Deus. O Senhor vai, né, agir e os fiéis serão salvos. Aqui diz assim, o bispo fala, ele está dizendo, né, não tem nada a ver, que essa tendência à homossexualidade é desejada por Deus. Não há 100% binário dos sexos. Depois ele diz que a contracepção precisa ser uma reavaliação. Precisa ser reavaliada essa questão de contracepção, porque também fortalece e protege a vida. Olha a contradição. Por isso que Nossa Senhora diz aqui em Anguera, eu vejo isso aqui em Anguera mesmo. Ela diz, não vos esqueçais as lições do passado, né? As lições do passado. Apesar de hoje a própria Igreja de Cristo, através de suas, entre aspas, autoridades, condenarem, né, as coisas da tradição, mas Nossa Senhora defende, quando ela diz, não vos esqueçais as lições do passado. Então, os ensinamentos do passado não podem ser esquecidos, porque entre o ensinamento do passado e o ensinamento de um bispo herege desse, aí você tem que escolher para que lado que você quer pender, né? Porque se você foi atrás desse bispo, você e ele vai os dois um pouquinho dos infernos, se não se converterem,
Essa é a nua e crua verdade, né? Mas se você olhar lá as lições do passado, né, aquilo que a igreja ensinou quando eu era criança, você que me assiste também, você vê uma diferença grande, né? Se falava do pecado, que hoje até há recomendações de maus pastores dentro da igreja em que aconselha os catequistas, olha, não fale de pecado para as crianças para não assustar. Eu vivi para ver uma bagaceira dessa dentro da igreja. Se o pecado é que nos distancia de Deus e nos leva à perdição, como uma pessoa vai recomendar aos catequistas que ensinam crianças o catecismo para não falar de pecado? Ou seja, essa parte pule, né? Dizer, vamos falar só aquilo que nos convém, né? Aquilo que é bom para nós. Fala de pecado. É isso que estão, né, aconselhando pelo mundo afora, em muitos lugares, não são em todos, graças a Deus, mas em muitos lugares esses conselhos estão sendo dados. Então, como uma coisa dessa é possível? É terrível. Então, ainda o bispo declarou, nem o bispo, né, aí ele falando da Alemanha, quer se separar, mas já está separado. Ele mesmo aí, esse cabo aí já está separado da igreja. Já, na minha visão de leigo, né, é um excomungado já. Porque o que ele defende o pecado mortal. Isso tudo, esse assanhamento todo, é este tal de caminho sinodal. Os caras estão aproveitando embalo, né? Aqui no Brasil já saiu também umas porcariadas. Então, vamos ter cuidado. Se não é para defender Jesus, então diga logo quem são, para a gente ficar... Eu já estou ligado, né? Estou ligado na malandragem toda. A gente que é católico, que vive a nossa fé, que lê o catecismo, a gente já está ligado quem é de Deus e quem finge ser de Deus. Aí não é você julgar, porque lendo a matéria aqui desse cidadão, aí você vai perceber que apesar de ser um bispo católico, não é um homem correto, não é um homem justo, não é um homem digno de ocupar os altares das igrejas católicas. Se ele pensa dessa forma, imagine os padres da diocese dele, que contaminação deve ser. Aí, tendo em vista o tema da homossexualidade, o bispo disse: pecado é um termo questionável aqui, porque pecado é o que alguém faz, mesmo que possa fazê-lo de forma diferente. Existem machos e fêmeas, as variedades são diversas. Também é possível que o macho seja atraente para um homem e a fêmea para uma mulher, e eles se sintam, né? E eles sintam que não querem ficar lá, comigo lá, ele usou essa expressão aqui. Não é o que esse cara está falando, né? Aberração. Quer dizer, tudo que ele está dizendo aí, como autoridade da igreja, como bispo autoridade da igreja, ele contradiz todo o ensinamento da Igreja Católica de mais de 2000 anos. Né? Isso fere, né, toda a moral católica. Esses assuntos fazem parte da moral católica. Ele ainda vai dizer, para acabar de infartar a gente, né, que essas relações de pessoas do mesmo sexo é a vontade de Deus. Né? É a vontade de Deus. Aí pegou pesado, né? Ele disse: o que encontramos na criação é bom. O que encontramos na criação é bom. Tudo que tem aqui embaixo é coisa boa. E ele dá essa desculpa, né? Eu disse que o pecado é quando faço violência a outra pessoa, humilho, uso essa pessoa, quando finjo, quando o amor não é amor. Aí ele vem com essas desculpa a expressão descarada, né? Desculpa descarada isso aí. Quer dizer, ele quer tapar o sol com a peneira. Deixa eu olhar a cara dele aqui para ver como é que é a carinha dele. Já deu para perceber do que se trata. Pela cara a gente conhece, né? Acaba quando defende essas coisas, tá atolado nessa lameira até a sombra dele atola também. Então, ele fala, mas aqui no Brasil tem bispo, eu não vi ainda não, mas padre já, e um bocado. Agora, eu já vi padre falar quase igual esse aqui no Brasil,
E os bispos desses padres não falaram nada. Quem cala consente. Aí é perigo. Então, tudo que encontramos na criação é bom. Ou seja, então, qualquer coisa, pecado. O que você está chamando de pecado? Você não pode chamar de pecado porque a pessoa quer, a defesa dele, né? Se a pessoa quer e faz, não está fazendo mal nenhum, não está prejudicando o outro, bom, não está prejudicando não, né? Humanamente falando, mas espiritualmente falando, o prejuízo é grande. Pelo menos é o que a igreja sempre ensinou. Quem está certo? A igreja de 2000 anos ou esses malandros que estão falando essas coisas? Isso é malandragem. Aí é mando do bicho do pé queimado, filho. Então, vamos pensar direitinho e ver o que, que Nossa Senhora está dizendo. Ela diz que o abominável seria abraçado. Se assuste, não. Mas, agora, o projeto do anticristo é um negócio bem sério, sabe? Porque as pessoas, eles fazem todo esse latinório, esse latido de cão, aí depois assim, não dá, aparentemente não dá em nada, aparentemente, mas dá, entende? Tudo dá. Isso tudo é bem orquestrado. Você fala isso, eu falo aquilo, e vamos falando, e vai despertando na mente das pessoas, e o povo vai se contaminando, né? E essa contaminação vai chegando através da mídia, que também está a serviço do bichinho aí, né? O mesmo senhor deste bispo aí é o mesmo senhor da mídia, que não é o nosso Deus, óbvio, né? Porque para defender uma coisa dessa, assim, o que é que ele acha da Bíblia Sagrada? O que é que o catecismo da Igreja Católica ensina sobre isso? Está claro no catecismo. Quer dizer, é toda uma contradição. O que é que nós, leigos, vamos fazer? Vamos nos curvar a essas aberrações? Não. Ou nós somos católicos ou não somos. A gente hoje tem vários tipos de católico, não é só dois não, viu? Vários tipos de católico. Existe aqueles católicos que querem mesmo a verdade, são pecadores. Aqui está falando um para você. Não sou santo não. Mas se eu puder fazer o certo, eu vou fazer o certo. Entende? E eu posso fazer o certo. E você pode fazer o certo. Se por acaso a gente cometer uma falha, nós somos seres humanos pecadores. Nossa Senhora disse, se chegardes a cair, levantai-vos, meu filho Jesus vos ama, ele vos ama, vos perdoa, aproximai-vos do confessionário, buscar a misericórdia de Jesus, é o único meio para alcançar misericórdia, é o arrependimento e confissão, ela diz. Então, um cabo desse aqui tem que urgentemente se confessar, porque, primeiro que, pela idade aqui, ele já deve ter, mais novo não, passou deve estar perto de 70 para lá. Então, acaba nessa faixa de idade aí, já não tem mais muito tempo na vida, né? Eu, aos 53, já não tenho, imagine ele. Então, se morrer de repente, com esses pensamentos aqui, para onde é que vai? Para o céu? Mas ele foi bispo do resto. Daí, pode ser bispo, papa. No inferno tem padre, bispo, papa, freira, leigo, tem tudo lá no inferno. Bote fé que tem. Não, tem muitas almas lá que se perderam. Aí ele vai dizer ainda que a visão dessas questões polêmicas mudou. Agora não é mais assim, não. E mudou. Não estou sabendo dessa mudança. Mudou na cabeça desses hereges que entraram dentro da Igreja Católica para fazer um serviço podre contra o Evangelho de Jesus. Essa é a única maneira que a gente tem para explicar todas essas mazelas. O que eu separei aqui é grande, né? Mas isso aqui foi uma entrevista, viu? Uma entrevista que ele deu, né? Essa semana. Quarta-feira agora. Ele deu entrevista no Christ, de ser um jornal, né? Do Zeite. Deu entrevista e falou essa bagaceira todinha aqui. Sobre ideologia de gênero, que a Igreja Católica, as pessoas de respeito, de moral, né, e de Cristo, né? Eles condenam, né? Essa coisa de ideologia não é condenada.
Então, sobre a ideologia de gênero, ele vai também fazer uma defesa, né? Para quem não sabe, a ideologia de gênero é quando uma pessoa não se identifica com o seu próprio sexo biológico. Será que eu sou homem? Não sei como é que é esse negócio. É assim, entendeu como é que é? O cara é homem, mas não se acha homem. Parece que tem uma embolada lá, não sei o quê. Coisa do bicho do pé queimado. Bote fé que é. Coisa do bicho do pé queimado. Então, nessa hora, ele como bispo, ao invés de dizer o que a igreja deve dizer, não. Então, ele disse, mesmo que haja um binário amplo, algumas pessoas dizem, eu não sou algo do meio, ou eu quero mantê-lo aberto, eu quero estar aberto a outras propostas, né? Eles querem discutir isso, né? Agora, olha o que ele propõe como discussão dentro da igreja. Na quarta Assembleia Sinodal, lá da diocese dele, né? Que começou ontem. Ele disse que quer se decidir, por exemplo, que a entrada batismal não se deve ser rigidamente masculina ou feminina. A filho do estropício. Entendeu? A entrada batismal. Ele quer que não seja rigidamente masculina e feminina. Ô, feio da gota serena. E tu quer que seja o quê? Satanás. Deus criou homem e mulher. O que vier, além disso, é fake news do Satanás. Entendeu? Falta de uma pisa de cansanção. Acaba ruim. Ó. Não, deixa eu pular essa parte aqui que é pesada. Deus me livre. Sobre a contracepção. Ele perguntou por que a igreja tem que rejeitar os contraceptivos artificiais? Alguém que conheça essa carniça desse bispo aí, acho que é lá da Alemanha, manda ele ler os documentos de João Paulo II, que ele aprende uma beleza. Aprende que só. Né? Quer dizer, ele já leu, mas fingiu que era tudo uma piada. Finge, né, que é tudo uma piada. Ele está indagando, né? Por que a igreja tem que rejeitar? Isso é necessário? Não, não é necessário. Aí ele vai citar o Concílio Vaticano II, né? Vai dar a desculpa. Eles mentem e pegam a carona lá em alguma coisa para tapar o pecado que eles estão defendendo. Porque no Concílio Vaticano II reconhecemos que os próprios pais são os responsáveis antes que Deus decida quantos filhos eles têm. Então, considero secundária a escolha dos meios. Muito grave essa declaração dele. Eu Pedro, mas alguém não pode botar freio nesses bispos, não? Quem vai botar? Mas o Vaticano devia tomar providência. Mas o Vaticano está encabeçado, ou cabeça da coisa. Está lá. Lá no Vaticano existe uma congregação para responsável por esses assuntos, né? Da genética, da bioética, da não sei o quê, essas coisas aí que eu não entendo direito. E eu já mostrei aqui a vocês, há uns 15 dias atrás para cá, que eles estão estudando para quê? Para chegar a um acordo, né? Para ver se libera os contraceptivos, etc. Que todos os papas lá atrás não aceitaram. Então, mas existe um órgão no Vaticano, mas se existe um órgão no Vaticano estudando isso, é porque teve autorização do Papa Francisco. Então, o que esse bicho está dizendo aqui é escandaloso? É, mas mais escandaloso
é abrir uma discussão para essas questões. É a mesma coisa quando eu vejo um padre, um bispo, ou quem quer que seja na igreja, não, a gente precisa reavaliar, eles chamam de reavaliação, reavaliar essa questão, né, dos contraceptivos, da união de pessoas do mesmo sexo, temos que reavaliar, eu chamo de caba sem vergonha, entendeu? Pedro Regis, por conta própria aqui, chama caba sem vergonha, deveria se envergonhar de defender uma miséria dessa. Quer dizer, o cabo da panela de coisa ruim fazer o quê, né? Mas quer pecar, peque lá, comete seus pecadinhos lá, mas não leva os outros um pouquinho dos infernos, né? Vá só. Ele também, na entrevista, defendeu, né, essa coisa de o celibato, fez crítica, né, ao celibato sacerdotal e defendeu a ordenação de homens casados. Isso aí eu já falei aqui várias vezes, porque tem uma profecia de Nossa Senhora, né, lá do passado, que Nossa Senhora fala que a igreja vai permitir isso, entende? Aí teve o Sino do Amazonas, que trabalharam em cima disso, mas aí todo, tá vendo, Pedro Regis, que não foi? Você estava falando, eu não disse a ninguém que no Sino do Amazonas iria acontecer aquilo. Eu disse que mostrei a mensagem que Nossa Senhora deu aqui em Anguera bem antes dessa questão do Sino do Amazonas. E que lá nesse sino foi discutido, entende? É o que eu digo. Não deu certo, não? Não. Dom Cláudio Umes, que faleceu há pouco tempo atrás, lá de São Paulo, ele deu entrevista dizendo que essa questão não estava encerrada, que iriam abrir discussão ainda, entenderam? E nesse sínodo que está acontecendo e que vai ter a sua conclusão no ano que vem, Pedro acha, todo mundo me pergunta, né? Você acha que vai ser agora, minha opinião pessoal, algumas coisas, eles talvez façam alguma coisa, mas essas coisas pesadas é só jogar as ideias para ir despertando cada vez mais na mente de outras pessoas e consagrados, etc. Nós temos aqui no Brasil mesmo várias religiosas, né, que já defendem essa bagaceira toda aí. Ou seja, já foram contaminadas, entende? E o curioso é que elas defendem, mas não tem ninguém. Calada! Ninguém manda essas freiras tapar a boca. Elas falam à vontade. E padre da entrevista defende, está aqui na plataforma do YouTube mesmo tempo. Padre da entrevista defendendo o pecado mortal abertamente. Ou seja, na época que havia seriedade 100% dentro do catolicismo, por parte de todos, porque tem seriedade por parte de poucos, né? Não de todos. Um caba desse aí era expulso da igreja católica, no estalar de dedo, entendeu? Um telefonema, pule fora da casa paroquial, volte para casa da sua mãe e venha para cá para assinar o seu decreto aqui que você agora está afastado do catolicismo, da igreja, né? Dizer, não da igreja, da ordem sacerdotal, botar o caba para virar leigo. Mas ninguém faz. Ele disse que ninguém deve simplesmente recusar o desenvolvimento do ensino, desse ensino que ele defende, né? Então, ele disse que a comunicação e a luta pela mudança vai continuar. Nós não vamos parar, não, ele disse. Por isso, é para isso que serve o caminho sinodal, concluiu ele na entrevista. O caminho sinodal é o bispo que está falando. Mentira dessa cachorrada, viu? Do que ele está falando, essa cachorrada que ele está falando. Mentira desse bolo. Ele que está dizendo, o bispo, né? Dom Estrupiqueu aqui, como é o nome dele? Cadê o nome dessa fera? Hermelute. Deus me perdoe. Não é? Sei não, viu? Ele disse que nenhum bispo quer se separar da igreja, não. Nunca não. Ninguém quer se separar da igreja católica, não. Ele quer apenas, né? Ele disse que há um perigo de um racha. O perigo é grande. Mas ele disse que gostaria de ter a confiança de Roma. Ou seja, ele quer que a igreja aprove as ideias dele, né?
O trabalho é esse mesmo, né? As ideias, muitas ideias que ele falou aí, realmente, a gente sabe que tem gente dentro do Vaticano trabalhando 24 horas por dia para conseguir esse objetivo. Agora, vai encontrar, tem sim uma muralha dentro do Vaticano, lá, dentro do território da igreja, tem uma muralha chamada Bento XVI. Agora, quando essa muralha cair, aí os inimigos vão avançar com gosto de gás, né? Vão avançar. Eu digo aqui, às 8 horas e 28 minutos do dia 9 de setembro de 2022, 9h28 da manhã, eu digo que a igreja católica que nós enxergamos com os nossos olhos físicos, nunca mais será a mesma. Nunca mais. Né? Segundo Nossa Senhora avisou, e está aqui, a palavra que eu dizer aqui agora por minha conta, o desmantelo será grande. Vão negar grandes verdades, dogmas, quer dizer, dogma, teve gente que já negou aí, em discurso. Que se eu chegar aqui e disser para vocês algo contra o que está no catecismo, aí eu estou pecando, né? Se eu disser, por exemplo, que Jesus não está na Eucaristia, eu estou negando um dogma, porque a presença dele na Eucaristia é um dogma. Se eu disser que Nossa Senhora, ela não nasceu santa, eu estou negando o dogma. A pessoa, se Pedro já chegasse aqui e falasse essa desgraceira, Ave Maria, os cabas caíam em cima de mim, se acalma que vai voltar, né? Eu bati o dedo aqui, foi culpa minha. Então, nós, católicos, temos a obrigação, né, de rever essas questões todas, porque são coisas graves, né, que estão acontecendo dentro da nossa igreja católica, né? Voltou. Agora foi culpa minha, viu? Bati o dedo aqui. Então, cada um de nós deve dobrar o joelho à oração e rezar pela igreja. Porque Satanás existe, embora muita gente graúda dentro da igreja não acredita, né? A Bíblia Sagrada fala da tentação de Jesus, as vantagens que o demônio ofereceu para Jesus para entrar na jogada dele, e Jesus pulou fora. Jesus não aceitou, não. Mas Jesus não aceitou. Mas tem muita gente na igreja que está aceitando, né? As propostas do diabo. Esse bispo aí mesmo, nessa entrevista aí, ele deixou o diabo de boca aberta no quinto dos infernos, viu? Acho que até o capeta deu pinote lá. Disse, ixi! O demônio ficou surpreso com essa entrevista. Eu tenho certeza que o demônio fica surpreso com o que os cabas falam. Porque o demônio, ele quer que fale mesmo, sabe? Mas quando o caba fala um negócio assim, né? Exageradamente, que o demônio, ele vai na sutileza, né? Para enganar de uma forma mais dócil, vamos dizer assim. Quer dizer, joga uma mentira dentro da verdade, aí vai misturando. Aí quando o caba chega e dá uma entrevista dessa que só sai mentira, aí o demônio fica surpreso. Esse é que é o problema. Mas essa igreja que esse bispo malvado pertence é a igreja de Cristo, né? Ele está na igreja de Cristo. Possa ser que ele, possa ser não, certeza de 100%, senão possa ser, não, com Pedro Reis não existe não. 100% ele não faz parte daqueles que agradam Jesus, não faz. E quem achar que faz, também não faz, né? Porque um podre cobre outro podre, né? Um malandro cobre outro malandro. E por aí vai. Então ele não faz parte daqueles que agradam Jesus. Porque numa entrevista defendeu o pecado mortal e ainda disse que essa coisa de chamar isso de pecado é uma coisa questionável. Ou seja, para a gente ir embora, no tempo em que tinha caba desaforado no bom sentido na igreja, esse bispo com essa carinha, né, de colorida, né? Cara colorida, eu botava para fora, entende? Cara lavada. Quando tu morrer, tu vai ver, macho. O que é que tu vai receber? Tá brincando com Jesus? Ai, ai. Mas vamos embora. Então, eu já te mostrei aqui que Nossa Senhora disse na mensagem número 4769. Nossa Senhora
disse que a verdade será eclipsada. E tu sabe o que é um eclipse, né? Eclipse é a claridade sendo coberta pela sombra, né, da Terra. Então, você observe que tem uma sombra, uma fumaça negra cobrindo ou querendo encobrir a verdade. Mas eles vão cobrindo e a gente vai descobrindo, né? Eles cobrem a verdade com o pano da mentira e a gente vai lá e puxa. A verdade tem que ser dita. Se eles não têm coragem de falar a verdade, fale você. Não seja covarde. Porque você e eu, logo, logo estaremos na presença de Jesus. Ah, Pedro, mas eu tenho 20 anos de idade, mas logo, logo tu morre também. Isso logo, logo, que eu digo, daqui a 50 anos, talvez, né? Mas passa tão rápido. Quando eu olho para trás e vejo que eu comecei a missão, Deus me colocou, não vou dizer que eu comecei, Deus me colocou na missão. Vai fazer 35 anos e, rapaz, como passou rápido. Então, vamos ficar atentos. O nosso tempo, Nossa Senhora mesma diz, o vosso tempo aqui na terra é por um pequeno momento. Vossa eternidade feliz será na presença de Jesus. A felicidade aqui passa, mas a felicidade eterna não passa, não. Às 3 horas da tarde, com a permissão de Deus, a gente se encontra para a gente clamar misericórdia a Jesus. Desejo que o seu dia seja pleno da graça de Deus. Reze por nós. Não se esqueçam, amanhã, sábado, às 21 horas, dia 10 de setembro, às 21 horas aqui no canal, a gente vai fazer uma live especial, 35 anos. E aí eu vou relatar alguns fatos que aconteceram, contar um pouco das minhas andanças por aí, né? Se você quiser, prepare sua garrafa de café e a sua pipoca e vamos embora. Deus abençoe e Nossa Senhora nos proteja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Essa foto aí é da capa desse livro aqui, né, que eu fiz o corte. Ah, fala em capa de livro? Ah, não sei se vai dar para vocês verem, não. Embora eu queria que vocês vissem, mas... Vamos ver se dá. Acho que não dá, não. O negócio tá meio fora de padrão aqui. Ah, mas parece que dá. Ó. Não sei se vocês vão achar que ficou bonito, né? Deixa eu escurecer aqui. Essa é a capa do novo livro. Frente e verso. Estará disponível em breve. Acho que a partir do dia 15 as pessoas já podem encomendar. Vai. Quando ele aparecer no site, porque quando a minha preocupação é que tem muito livro, né? Que tem livro que foram vendidos há um ano. Há um ano. E voltou e a gente mandou de volta e não voltou de novo e eu não sei. Eu não sei se são pessoas que moram em interiores, etc. Mas se você comprou um livro e não recebeu, né? Tá aqui atrás de mim, né? Tem até a encomenda. Eita, que essa aqui. Essa aqui tudo bem que voltou, né? Foi de Portugal, voltou. Mas esse aqui eu resolvi porque os meus amigos lá da Inglaterra, né? O João Inês e o Matias, eles estiveram aqui e eu mandei que levasse pessoalmente. Mas muitas pessoas querem que a gente mande essas encomendas internacionais, mas é complicado, sabe? Porque normalmente voltam. Então eu tenho aqui uma pia ali desse material que volta. Então se você não recebeu, se você comprou e não recebeu, não mande mensagem não, sabe? Porque tem muita mensagem, às vezes não consegue localizar tudo. O bom é que ligue. De preferência, você pode até ligar, né? Vou até colocar o número aqui, viu? Eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar. Você pode ligar para esse número que está aí, sempre depois do terço das 21 horas. Aí, eu falo contigo, nesse aí.
Se você comprou e não recebeu, ligue, que eu mesmo vou resolver essa parada. Né? O pessoal ajuda, mas eu gosto também de ajudar. Porque se eu estou permitindo a venda, porque me ajuda, claro, né? Se eu vendi, eu quero, obviamente, que você receba. E se você não recebe, eu fico agoniado. Então, muitas pessoas, quando eu falo muitas, também eu vendi, assim, milhares de livros, né? Ao longo desses 3 anos para cá, sei lá, 2 anos para cá, vendi milhares de livros. Mas algumas dezenas, foram também centenas, voltaram. Mas para mim, se voltar um, eu já fico agoniado. Porque quando a gente é honesto, a gente quer fazer a coisa certa. Mas aí não é culpa minha. Tem casos também de pessoas que mandaram o próprio endereço errado. Quando você compra um livro desse, a gente paga o correio. Né? Está tudo incluso. O preço já está incluso tudo. Aí o que é que acontece? Pessoas botam o endereço errado, número da casa errado. Vai acontecer dezenas de vezes. Aí o que é que eu faço? Eu pego e mando de volta. Eu pago para mandar de volta. Eu não cobro a pessoa. Ele comprou o livro, foi com custo do correio por nossa conta. Se volta, o correto seria que ele pagasse o correio para voltar. O correio foi dele, mas eu nunca fiz isso. Nunca. E não faço. Eu vou lá e pago, sem problema nenhum. Entende? Pois é. Esse número, cadê? Esse número tá aqui, ó. Se alguém atender, mas tá aqui. Esse número que eu coloquei tá aqui na minha mão. Mas não liga agora não. Ligue sempre à noite, né? Se for um caso de eu quero resolver essa questão de quem comprou o livro e não recebeu, tá? Isso me incomoda, porque eu não consigo, né, resolver. Aí eu fico agoniado. Vamos embora. Se precisar falar também alguma coisa séria, pode ligar, não tem problema nenhum, tá? Que a gente... Nossa Senhora disse que é para a gente amar e defender a verdade. O que eu falei aqui hoje, mostrando essa matéria, né? Eu vou até colar para vocês aqui, se vocês quiserem, né? Está em português, mas você pode usar o tradutor, tá? Vou colar aqui. Para mim seria mais cômodo ficar calado. Presta atenção. Eu ganharia mais seguidores aqui no canal, perderia os seguidores honestos e viria um bocado de carreta de seguidores desonestos na fé. Mas eu prefiro ter vocês, que são honestos, do que católico meia boca, que vai me aplaudir e bater a palma. Muito bem, Pedro Régio. Eu vou mentir para receber aplauso? Não. Eu quero falar a verdade, mesmo que eu receba pedrada. É assim que eu aprendi com Jesus. E é assim que eu vou viver até o último dia de minha vida. Paz e bem. Até mais tarde, se Deus quiser.